E aí pessoal, beleza? Eu tô aqui nesse vídeo para falar um pouquinho sobre livros, ok? Eu tô com muita vontade de falar sobre livros, aproveitando agora que eu estou de férias. E vamos nessa! Eu vou colocar isso aqui no meu Instagram também, pra quem quiser dar uma olhada. E tipo assim, eu tava gravando no celular, né? Só que aí, tipo assim, acabou o espaço do celular, aí eu falei, então eu vou ter que gravar na câmera. Infelizmente. Então, como tá na câmera, eu vou colocar no YouTube também e eu vou fazer umas edições básicas. E é isso, vamos pro vídeo. O primeiro livro que eu quero falar Eu Vou Chover no Molhado aqui. Quem já me ouviu, já teve que me escutar falando sobre teologia e afins, não pregação, tá? Teologia. Com certeza já me ouviu falar sobre esse livro. Esse livro aqui também circula muito. Todo mundo que fala de teologia, que estuda teologia, já leu esse livro, porque ele é muito importante. No nosso contexto atual, é Inteligência Humilhada, né? O Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira, é um livro interessantíssimo e muito importante para quem está introduzindo na teologia. Eu acho que ele não é muito simples para quem quer começar a ler teologia, tá? Porque ele entra em discussões que são muito complicadas, assim, para quem é introdutório na teologia, sabe? Essa é a minha percepção, né? Ele começa falando de coisas que são um pouco difíceis, que não são muito, que não estão muito no dia a dia de quem simplesmente está na igreja, sabe? Então, por exemplo, o problema do mal. Embora todo mundo esbarre com um problema do mal na vida, em algum lugar, alguém vai falar sobre isso, ele traz pessoas muito importantes para falar sobre o problema do mal. Uma coisa muito boa também, nesse sentido, sobre o autor, sobre a escrita dele, é que ele não tem medo de trazer a fonte primária de quem discorda, né? Então ele vai ir na fonte de quem abre mão de coisas muito importantes para o cristianismo para explicar o problema do mal, né? Por que o mal existe e Deus, em todas as suas características de bondade, soberania e tal, de poder, conseguem coexistir, né? Como é que essas duas coisas existem? E aí ele vai pegar esses autores que abrem mão de algumas coisas e colocam aqui, e a gente lê eles, isso é uma coisa muito interessante. Tem gente, sempre que se fala sobre cosmovisão cristã, se você não sabe muito bem o que é isso, talvez em algum momento eu fale, mas é mais ou menos a lente da qual você enxerga a vida, as coisas, né? Sempre quando alguém vai falar nesse meio de teologia por aí sobre cosmovisão, eles vão te indicar o Inteligência Humilhada. Só que o Inteligência Humilhada tem um capítulo específico sobre cosmovisão, em que lá ele no máximo coloca uma nota de rodapé para falar, para indicar outros livros que falem melhor sobre cosmovisão cristã. Mas ainda assim, esse livro aqui não deixa de ser sobre cosmovisão cristã, né? Apesar dele estar falando, apesar dele fazer um trabalho apologético muito interessante, e uma introdução a questões filosóficas do cristianismo, da teologia, ele traz parâmetros muito, 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 muito bons para qualquer cristão começar a enxergar a realidade. São dois, na minha opinião. A natureza de Deus, né? A teologia propriamente dita, no sentido estrito senso, né? Que é o estudo de Deus propriamente dito. Ele fala bastante sobre isso, é uma coisa muito interessante. Nesse aspecto nessa discussão do problema do mal, né, que ele fala sobre isso. Em outro lugar que ele fala sobre a natureza do homem, que é a antropologia. Se você tem uma teologia bem estabelecida, uma antropologia bem estabelecida, você consegue não só entender melhor quem Deus é, como você consegue entender melhor quem você é e quem os outros são, né? E a partir daí desenvolver pensamentos um pouco mais centrados biblicamente falando. Então, o capítulo que ele trata da antropologia, conforme o Antigo Testamento, tem até uma fonte bibliográfica que eu já esbarrei por aí numa biblioteca. É muito interessante, assim, de verdade. A questão do ser humano, a alma do ser humano ser o ser desejante, né? Acho que inclusive deve ser o nome do capítulo. É muito, 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 muito bom, assim. Eu te recomendo esse livro. Eu sei que eu tô chovendo molhado, todo mundo recomenda.
mas eu queria dar as minhas contribuições aqui, porque eu revisitei esse livro aqui recentemente, porque eu li uma coisa muito ruim, assim. Eu li um livro muito ruim, e aí eu falei, tô precisando ler alguma coisa boa. Eu tô começando a ler, eu tô no primeiro capítulo do Evangelho Maltrapilho, né? Eu sei que muita gente também... Isso. Eu sei que muita gente recomenda ele também. Eu estou começando a entender o porquê. Mas é isso, eu tô começando, né? Eu acho que eu vou demorar muito ainda pra terminar, porque eu tô lendo outras coisas. Eu gostei muito, gente, eu não sei se foi da apresentação, no capítulo, uma palavrinha antes de começar, em que ele fala pra quem que esse livro não é e pra quem que esse livro é. Isso é uma coisa muito interessante, né? Mas vamos ver como é que vai ser, né? Eu estou lendo, eu espero me surpreender com o que vai estar nesse livro. Outro livro que eu estou lendo é o Em Busca de Deus. Em Busca de Deus, do John Piper. É um livro que desenvolve a teologia da alegria cristã, né? É uma coisa muito interessante e é propriamente disso, né? De vez em quando ele fala, acho que foi na apresentação, na introdução do livro, sobre o hedonismo cristão. Eu não gosto dessa expressão, hedonismo cristão, porque hedonismo é uma coisa própria, particular da filosofia. Aliás, não só da filosofia grega, mas do aspecto da vida, né? Tem gente que realmente é hedonista. E nós vivemos em um período muito hedonista da história da humanidade, né? A câmera maluca, enfim. Então eu não gosto quando ele fala hedonismo cristão, mas é de fato uma teologia da alegria cristã. E é muito interessante. Até onde eu tô lendo, eu tô na página 44 agora, mas eu vou acelerar, né? Mas já dá para entender muita coisa. O capítulo introdutório, ele já tem que estabelecer o que ele acredita. E depois ele vai começar a traçar quais aspectos da vida se encontram a alegria cristã, né? O primeiro capítulo ele fala sobre que a alegria cristã é baseado, né, no fato de que Deus é um Deus alegre. De que Deus ele se autossatisfaz nesse sentido, né? Que ele é alegre. Isso é muito interessante, é uma coisa que a gente não vê por aí, né? Essa imagem de um Deus alegre. Mas enfim, eu tô lendo ele lá no nosso clube de leitura, clube.lectio, @clube.lectio. É o nosso patrocinador, não, zoeira, não, mas eu estou lendo lá com a galera e promete, a gente ainda vai ter o nosso primeiro encontro daqui a pouco. E vamos conversar sobre como que esse livro aqui, ele expõe as suas ideias e tal, e como que ele nos impactou em algum sentido, né? O John Piper, ele tem uma certa característica que é um pouco complicada para algumas pessoas. Para quem que é complicado? Primariamente para os arminianos, ok? Os arminianos, eles não vão gostar um pouco desse livro, num aspecto de que, bem, o John Piper, ele é um dos maiores nomes do calvinismo hoje, e de um calvinismo mais estrito. O calvinismo do John Piper, ele chega a ser quase determinista. A forma com que ele enxerga a soberania de Deus é muito, assim, determinista mesmo, né? No sentido de que ele acredita que tudo que acontece na realidade tem que ser e é vontade de Deus. Porque nada foge da vontade de Deus. Não pode alguma coisa acontecer que não tenha sido vontade de Deus, né? Nesse sentido, ele fala que até o pecado ele foi uma certa vontade de Deus, porque ele permitiu que acontecesse, enfim. Ele não abre margem para outras interpretações. Ok, beleza, né? Ele não está tratando sobre isso aqui, mas é muito evidente isso aqui, de que nada foge da vontade de Deus, e que tudo que acontece é da vontade de Deus. Ele já chegou a falar, uma vez, foi uma coisa bem polêmica, que o 11 de setembro foi da vontade de Deus, sabe? E ele é um pastor americano. E isso impacta muito, assim, o que acontece lá, né? Enfim, são problemas aí teológicos, mas que eu espero que não seja um impeditivo para ninguém ler, porque apesar dessa complexidade que pode ser para algumas pessoas, apesar disso, você vai conseguir desfrutar muita coisa desse livro aqui. O último livro que eu comecei a ler, eu me propus a ler de capa a capa, né? Esse livro é esse daqui. Teologia Sistemática Contemporânea. Tem textos de uma porrada de autor. Tem muito, muito, muito texto aqui. Porque o organizador, o Júlio Andrade de Ferreira, alguma coisa assim, um
teólogo brasileiro presbiteriano, já faleceu tem um bom tempo. Ele organizou diversos textos de teologia contemporânea, então Karl Barth, uma galera assim, que está escrito aqui no comecinho. Ele organizou esse texto dessa galera que estava fazendo teologia no seu tempo. Hoje já não é exatamente contemporâneo, né? Mas tipo assim, foi ontem isso, tá ligado? E colocou aqui. Isso aqui é uma proposta muito, muito, muito interessante. Porque ele está em diálogo com diversos autores, né? Então ele traz um texto, por exemplo, alguém que defende ou que define liberalismo teológico. Só que no final desse texto, ele vai tecer suas críticas a essa coisa, né? Então ele tem capítulos que é o Júlio Andrade Ferreira que tá falando sobre determinado assunto de sistemática, né? E tem capítulos que ele traz outros autores, ou o melhor de autores que não são tão bons em outras áreas, né? Então tem autor que não é realmente referência em alguma coisa, porque ele foge um pouco do padrão da ortodoxia, mas em outra área ele é decente. Aí ele vai lá, pega esse autor e traz e coloca aqui nesse livro. E é muito interessante. Esse livro aqui definitivamente não é para iniciantes, ok? Existem outras sistemáticas que são melhores, mas se você não é iniciante em teologia, se você já sabe... E aqui, gente, realmente... Eu não tô falando... você que já leu um livro ou outro. Eu acho que é mais realmente pra galera que fez seminário. Eu tento a não gostar muito de seminários, né? Mas pra galera que já fez faculdade de teologia. Esse livro aqui, Teologia Sistemática Contemporânea, é muito bom mesmo, assim, pra você saber o predecessor das teologias contemporâneas hoje, né? Eu acho que é muito ruim que a gente não está falando sobre... A gente não está dialogando com as teologias que são verdadeiramente contemporâneas. Existem alguns contemporâneos que são muito interessantes, né? Como o Doiverd e tal, essa galera, mas que ainda está lá no continente, ainda está lá na Europa. E nós não estamos falando sobre uma teologia verdadeiramente brasileira, por exemplo, e que não seja latino-americana. Quando você vê teologia latino-americana, você está vendo teologia marxista, né? E eu não acho que a gente deva deixar isso ser a teologia latino-americana. Eu acho que nós devemos fazer a nossa própria e que não seja simplesmente trazer a teologia europeia para cá. Enfim, isso aqui é uma outra discussão que eu tô falando com os teólogos aqui e quem sabe aí, né, na minha vida eu consiga fazer isso com sucesso. Enfim, galera, esse aqui foi o vídeo falando sobre os livros que eu estou lendo e foram algumas recomendações para você e tal, e alguns comentários que eu queria fazer sobre esses livros, ok? Então a gente se vê numa próxima. Falou!